20, versículo 24, o apóstolo Paulo chega no momento da vida dele que ele não encontra sentido em mais nada, né? E talvez seja esse o parâmetro bíblico. Nós nem estamos falando de Cristo como homem, mas de Paulo, né? Então ele vai dizer inteiradas vezes, né, que ele já não tem a vida mais preciosa por nada para ele mesmo, mas que ele consiga completar a carreira, o ministério da pregação, do evangelho, da graça de Cristo. Foi o que arrebatou ele para essa vida. Ele que era um homem muito bem sucedido, né? Ele tem um receio aqui nesse capítulo. Ele vai dizer no versículo 30, diz assim, 29, vou ler para dar um contexto assim, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Tem uma versão que diz assim, lobos devoradores, né? Que não pouparão ao rebanho. No versículo 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens e falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si, ou para si mesmos, né? Então, bom português, né? Para atraírem discípulos para si. Nós temos aprendido que quem faz discípulos para si é quem cria uma seita, mas quem faz discípulos para Cristo vive o reino de Deus. Amém? A modelo do apóstolo, né? Então, hoje nós vamos falar de 4 nomes dessas seitas orientais. Ficou combinado entre nós, o Michael e eu e os irmãos, que é falar um pouquinho do budismo, porque a gente falou muito mais do hinduísmo, que é a filosofia de tudo isso, que é, digamos assim, a mãe ou a raiz, como o Michael já vinha dizendo, né, de todas essas seitas, essas religiões orientais. Eu trouxe dados aqui, né, que atualmente são mais de 10 mil religiões, né? E até 2030 pode ser que elas pulem para 15 mil religiões no mundo, né? As orientais são as mais emblemáticas, mais fortes, infelizmente, porque elas têm uma raiz mais antiga. Então os adeptos já vêm centenas de milhares de anos, então um pouquinho mais difícil, né? Uma raiz muito incrustada, né? Muito profunda ao longo da história. Então, vamos falar do budismo, nós vamos falar dos Hare Krishna. Quem já ouviu falar do Hare Krishna? Hare Hare, né? Os mantras. Nós vamos falar dos Seishonoe, os dois para mim. Eu não sou japonês, então, né? Eu sou da época que tinha na televisão, né? Seishonoe, eu ligava de manhã e assistia na TV, o programa da igreja deles, de manhã cedinho para alimentar as pessoas, né? Como bobos, né? Cruéis, né? Devoradores, arrebanhando famílias, mães, filhos, né? E o Brasil depois do Japão, é o país que mais tem fundamentado a igreja Seishonoe. Tá? Aqui são milhares, não tem um dado, mas são desde a colonização japonesa, então pensa, é muita, são muitas décadas, tá? Então, nós vamos falar de uma que está dentro desse contexto em prática, que a gente não entende que é uma religião, que é a yoga. O Michael já tocou um pouquinho na última reunião. Se tu der um Google aqui em Capão, tu vai perceber que vai abrir dezenas de aulas, de professores, de mestres, de academias aqui em Capão. Cheguei lá oferecendo a yoga, né? Zen, né? Quer um pouquinho de paz, quer ter a mente vazia, quer respirar um pouquinho, está trabalhando demais. Então ele sabe, quer aliviar o estresse, eles sabem exatamente onde, né, tocar as pessoas. Yoga é uma religião? Não é uma religião. Não é uma prática
do hinduísmo, do budismo, né? Vem daquelas ali. Nós vamos falar sobre ela. Ela pode ser entendida como uma filosofia, como um conjunto de práticas de uma religião. Seria da religião budista, mais especificamente, né? E nós vamos falar também da Tai Chi Chuan, quem já ouviu falar aqui. É uma espécie de luta. Tai Chi Chuan, eu não sei se é exatamente assim, mas como eu falei, meu japonês não é assim. É assim mesmo? Obrigado. Tai Chi Chuan, nós vamos falar um pouquinho, mas bem breve assim, porque ele faz parte desse contexto, né? Mas aí já é mais uma arte marcial. Vamos até levantar questões aí sobre as artes marciais. Tem um lutador de alguma coisa aqui? Não tem problema, a gente, né? Vamos falar de Tai Chi Chuan e nós vamos falar também sobre Tai Chi Chuan, sobre a yoga de forma geral, porque a yoga ela é uma prática, como a gente falou, né? Ela está no plano de fundo, assim, né? Dessas religiões orientais que são milenares, algumas né? são um pouco mais recentes, né? Então vamos começar, irmãos, lembrando aqui que nós estamos falando de seitas heréticas que têm heresias para perdição. Eu vou tentar ao máximo não trazer nenhum tipo de uma fala minha que vocês de alguma forma, né, vai que, né, algum espírito está repreendido em nome de Jesus, todo a altivez ou toda a heresia que se levante contra o conselho de Deus seja destruída em nome de Jesus, na barreira, né? Mas daqui a pouco a gente está falando de uma seita, daqui a pouco alguém entende errado aí, sai daqui pensando que vai fazer meditação transcendental. Não, né? Só que não. Então não estou subestimando ninguém, mas veja bem, aqui em Capão nós temos irmãos em Cristo que praticam yoga. E não só isso, pastoras, né? Levando as irmãs em rebanhos, em grupos grandes para praticar yoga dentro das igrejas. Então, por isso que todo cuidado é pouco. Então, não pense que é preciosismo meu, porque a gente é experiente, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Tá? Eu já aviso de antemão, vou tentar ao máximo dizer assim, ó, eles pensam, nós, a palavra de Deus diz, vou tentar fazer essas diferenciações para deixar claríssimo, né, o que a gente... Não é mais bem. Vamos lá então. O budismo, gente, é importante falar que ele é uma religião criada e fortalecida a partir do hinduísmo, que é uma filosofia antiga e gigantesca que abrange todo o panteísmo, todo o politeísmo oriental, tá? Ou seja, são milhares de religiões, milhares de seitas de heresias heréticas, heresias para perdição. Então é muito importante a gente lembrar que ele é o filho mais velho, ou talvez o filho, assim, a veia ou o galho que vai ramificar mais frutífero do hinduísmo. Então o budismo ele vai ter um personagem central que todos nós conhecemos, que se chama Siddhartha Gautama, que é o famoso Buda, né? E fica mais fácil, vamos chamar ele de Buda, mas só lembrando que o nome era de um príncipe, né? O príncipe Siddhartha, né? Gautama, eu acho que até o Gautama ele é algum significado que eu ainda não sei o que é, mas é o Siddhartha ali que é o nome, né? O Gautama. Eu não sei se eu tinha lido alguma coisa. É algum título, assim, de nobreza? Não, místico. Pelo que eu entendi, sim. Mas eu não vou falar porque eu não... Mas o Siddhartha Gautama seria esse personagem histórico chamado Buda, que a gente vai falar a partir de agora. Ele era um príncipe, então ele era lá daquela casta. Lembra das castas que a gente falou, né? Porque na Índia tem... o hinduísmo é uma mistura da história da Índia com a história da religião hinduísta, da filosofia de vida hinduísta. Então, lá eles têm aquelas castas. Então, se tu nascer na casta errada, tu vai ter uma vida, esse vai ser o teu karma. Lembram do karma? Então, já vamos definir assim, o karma, gente, é o pecado, tá?
Então, nós temos consequências do nosso pecado? Temos, mas nós não acreditamos no karma, porque nós somos cristãos e o nosso pecado foi resolvido de uma vez por todas, pelo sangue derramado na cruz de Cristo. Então, de uma vez por todas, essa questão do pecado foi resolvida na nossa vida, né? Nós temos, exatamente, então nós temos a justificação, a redenção, nós temos a própria purificação dos nossos pecados, né? Vamos lembrar que diretamente da palavra de Deus vai dizer, né? Se andarmos na luz como Ele Cristo, né? Nós queremos assim, estar na luz. Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos, né? Nós temos comunhão e o sangue de Cristo nos purificará de todo pecado. Então, só o fato de nós estarmos aqui juntos na luz, né? É óbvio que aqui nós entendemos. Nessa semana um irmão me procurou, estou com dificuldade numa área, podemos conversar, pode trazer um conselho de Deus, podemos. E o que é isso? Isso é andar na luz. Isso é andar na luz. É quando eu reconheço que sou um pecador. E aqui nessa mesa todos somos, amém? Somos pecadores arrependidos. Aleluia. Somos remidos, somos salvos, regenerados, santificados pelas Escrituras, pelo Espírito Santo. Então, dessa forma, nós não precisamos ter um parâmetro humano que exclui na sua história, digamos assim, a divindade de Deus, a sua essência, como esse Buda fez. O que ele entendeu, tá? Vou falar rapidamente. Ele era da casta mais elitizada, né? E um dia ele saiu para caminhar e viu toda a injustiça. Aí ele ficou inconformado, entrou numa caverna, ficou lá meditando bastante tempo. Dizem que foi debaixo de uma árvore. Tá bom, pode ser debaixo da sombra de uma árvore também. Aí ele sai inconformado, daí ele volta e diz assim: tá tudo errado. A partir de agora vai ser de uma outra forma. Só que daí ele encontra, digamos assim, nele a salvação. Ele encontra nele a solução para aquilo que estava errado no mundo. Aí que começa as heresias dessa seita. O budismo é uma religião e logo ele contém seitas com heresias para perdição. E dessas vertentes do budismo nós vamos ter o Seishonoe, nós vamos ter o Hare Krishna, assim como a yoga, né, e o Tai Chi Chuan, que a gente falou ali. Esses quatro nós vamos ter eles como, digamos assim, afluentes, né, que saem de um rio, né. Então o budismo sai do hinduísmo, e do hinduísmo saem outras diversas, mas vamos falar só desses quatro, tá? E sobre o budismo, tá? Tem algumas coisas que são importantes falar. A primeira coisa, tá? O budismo ele vai ensinar, como eu disse ali anteriormente, que tu pode chegar a uma iluminação, tu pode alcançar, tipo que eles falam lá, o nirvana, e ali tu não vai ter mais necessidade de reencarnação, que é o que eles creem, é uma heresia, né? Nós lemos aqui no último encontro Hebreus 9:27, que diz que ao homem foi dado viver uma só vez, vírgula, depois disso vem a condenação, vem o juízo. Não condenação, eu estou condenando, nem o juízo. Para o ímpio é condenação, né? Então a gente já sabe que então nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição. Nós vamos ressurgir com Cristo no tempo futuro, um corpo glorificado, e nisso se dá a salvação do nosso corpo, né? Nós que somos espírito, alma e corpo, nós já estamos posicionalmente, quem me lembra, o pastor Michael comentou isso na último encontro, já estamos salvos posicionalmente. Mas precisamos andar em temor, em santidade, de fé em fé, de força de Deus, de força em força, de glória em glória, sendo transformados pelo Espírito Santo. A gente não pode esquecer do orar e vigiar, né, irmão? Não esqueçam disso, orar e vigiar, né? Porque os dias vamos remir o tempo, os dias são maus, né?
Então, eles acreditam que o ser humano, ele pode encontrar dentro de si, no seu eu, ele pode encontrar esse nirvana, essa iluminação, né, para se auto-salvar, tá? Então, a base deles é tu ter digamos assim, algumas práticas para te transcender a isso. E tu vai fazer mantras, meditações. Mantras é como se fosse assim, repetições, como se fosse como é que não é medalhão, como é que é o nome daquele que as pessoas usam na magia? Não é medalhão, é amuleto. Então o mantra, ele é um amuleto para eles, né? Se a pessoa ficar muito tempo num positivismo, repetindo uma coisa, é como se aquilo ajudasse ela a encontrar um estado de êxtase, de paz, de tranquilidade, que é o famoso nirvana de alguma forma, que daí eu já não estou mais nem aí, né? Eu dou de ombro para o resto do mundo todo, né? Aqui até a gente tem esse livro aqui, depois eu vou passar, tem as definições. Isso aqui é um glossário, a gente olhou, até bem legal. Isso aqui é um livro antigo. Mantra: uma palavra ou frase ou verso, entre aspas, santo, né, que faz parte de técnicas de meditação do hinduísmo para o budismo, ou seja, como se o budismo tivesse emprestado da filosofia hinduísta. Usualmente uma mantra, daqui está no feminino, uma mantra seria provido aos iniciados por um guru, que é tipo um guia deles que ensina esses mantras para eles alcançarem determinada êxito, sucesso em determinada situação. Então, esse guru vai ensinar alegadamente aos seus discípulos a necessidade de fazer isso para obter vibrações da mantra suposta ao meditador, para se conectar a uma fonte divina. Mas olha que interessante isso, eu fiz com a mão, mas está errado, no seu interior. Então, na verdade, nem é buscando uma fonte divina no exterior, é no interior, que é o eu divino, tá, gente? Que tem isso, inclusive, no material, né? Então, nirvana, que eu tinha falado anteriormente, literalmente um sopro, né, um resfriamento das chamas da existência. A pessoa vai deixando de existir e vai tendo prazer nisso, que é uma coisa mais estranha do mundo, né? Esse é o principal termo usado pelos hinduístas e budistas e todas as religiões orientais, o nirvana, tá? Para indicar uma libertação final. Um detalhe sobre o budismo, tá? O budismo acredita, assim como que o inferno e o céu, eles existem, mas eles não são terminologias, não são de um tempo final, eles são apenas uma passagem. Tem coisa depois do inferno e tem coisa depois do céu para estes, né? Que é muito curioso, né? Agora, o que seria depois? Gente, eu procurei, não encontrei. Mas eles acreditam que o céu e o inferno não são destinos finais. Muito curioso, né? E não são eternos, assim. Não, eles não são tipo um terminal de ônibus. Quando tu pega um ônibus no ponto A ao ponto B, o ponto B é o lugar final. Então eles não entendem que o céu e o inferno, eles são um lugar de passagem, não um lugar final. Nós entendemos que é o lugar final. É comparado a nós cremos que esses são os dois destinos, as duas eternidades do ser humano, tá? Os filhos de Deus, céu, eternamente com o Pai, na casa eterna, na mesa eterna, com a família eterna, né? Gozando da presença do Pai. Qual é a melhor coisa que vai ter no céu? Deus vai estar lá. Jesus vai estar lá, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, né? Nosso amor, nosso amo. Jesus vai estar lá, o Espírito Santo. Então, a melhor coisa do céu é que nós vamos nos encontrar com Paulo, né? Vou encontrar com o André, vamos se encontrar lá. Quer dizer, vai ser um tempo de celebração, né? De eternidade. Mas qual é a pior coisa do inferno? Deus não vai estar lá. Vai ter dois André lá. No inferno? Não.
um delay aí. Eu fiz brincadeira. Mas exatamente. Isso, vai ter 2 anos, ela está no céu. Agora veja bem, e no inferno, se no céu a melhor coisa que vai acontecer é a presença de Deus, e de um Deus que a gente sabe que Ele habita em nós por intermédio do Espírito Santo, amém? Amém. Mas Deus ele está na nossa natureza? Essa é uma pergunta meio complexa, assim, né? Será que Deus... Ele habita, exatamente, mas para eles, o teu eu é o teu Deus interior. Eles não têm o contato com algo exterior que pudesse salvá-los. Então eu posso salvar a mim mesmo. A gente está falando um pouco de salvação também. Mas sobre o inferno é o contrário do que a gente está falando. Deus não vai estar lá. No budismo também tem karma? Tem. Essa terminologia Dharma, Karma, né? Principalmente essas duas, ela está bem utilizada no budismo. E bem forte. Todas as religiões orientais elas vão acabar usando a reencarnação. O Dharma é tipo assim: tá indo tudo bem na tua vida, tu tá vivendo o Dharma. É o contrário do karma. É o contrário do karma. Aí tu tá vivendo tudo, tá dando tudo errado na tua vida. É karma. Para nós não, né, irmãos? Isso aí é. Em tudo, como é que é? Em tudo dai graças, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Todos os tempos. A gente tem visto nesses conceitos, né? São palavras, são coisas que a gente vê na sociedade, né? Tem amigos nossos, colegas de trabalho, tem um parente, tal, que às vezes usam essas terminologias. A gente está aprendendo tudo isso para quê? Justamente identificar que são coisas erradas, que têm uma origem, né? Toda maligna, né? Que não está na Bíblia. Quer ver? Eles têm uma coisa em comum, que é uma palavra difícil para nós, talvez, porque a gente não está acostumado com ela, que é o monismo. Eu já falei na outra reunião. Eu vou ler aqui para vocês o que é o monismo. Monismo é o sentido literal de um, no conceito das religiões orientais. O que é o conceito de um? Dentro do arcabouço religioso das religiões orientais, a filosofia clássica do oculto e da busca pelo conhecimento interior, tudo é um e tudo é Deus. Vocês lembram que eu comentei que eu posso construir essa mesa e daqui a pouco adorá-la e dizer que ela é Deus? Na última, que um rato é Deus, que uma vaca é Deus, Deus com letra minúscula, né, como o demiurgo, como um semideus, né? Porque só existe um Deus. Nós sabemos que é o único Deus, né? Que é o nosso Deus. Mas nesse caso, eles têm o panteísmo, né? Mas aqui no monismo eles vão dizer assim: toda a realidade poderia ser reduzida a um único princípio de entendimento unificador. Um único princípio de entendimento unificador sobre todas as coisas, que tem a mesma essência e realidade. O monismo também envolve uma crença panteísta, politeísta, para que não haja distinção. Afinal, não tem diferença entre o Criador e a criação. Que é o que eu falei um pouquinho antes ali. Era nesse sentido aqui. O que diz em Romanos 1? Vamos abrir rapidamente. Romanos capítulo 1. O pastor Michael tem ministrado a exposição do livro de Romanos. Já passou por aqui. Bem rápido aqui, nós vamos ler o versículo 25. Não. Quer ler para nós, André, por favor? Capítulo 1, versículo 25. Não tinha ouvido. 1, 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então aqui a gente vê quem são estes. São estes que não têm conhecimento de Deus, nem como Criador, nem como único Deus, como nosso Deus, nem como um Abba Pai, né? Nem como nosso Pai, nem como nada. Então, para eles, no monismo, tudo é Deus. Então, o vento é Deus, o fogo é Deus,
O sol é Deus. Então tem toda essa mitologia, essas alegorias vai ter para estes, entendeu? Principalmente porque isso é a raiz do hinduísmo, né? Então aqui a gente consegue ver que nesse pecado, que é um pecado, tá, irmãos? Porque quando eu deixo de adorar ao Criador e passo a adorar a criatura, é porque eu entendo que a criatura é Deus. O princípio de idolatria que às vezes as pessoas não param para pensar é quando eu pego uma coisa que não é Deus e eu coloco ela no lugar de Deus. Eu posso fazer isso com um filho, eu posso fazer isso com uma profissão, eu posso fazer isso com o marido, com a esposa, eu posso fazer isso com um pastor, com uma igreja, com qualquer coisa, gente. Eu posso colocar alguma coisa, é uma tentativa, né? Veja bem, ninguém consegue fazer isso de fato, né? Mas no seu entendimento, na sua busca, a pessoa vai lá e coloca lá o Grêmio. E ela começa a idolatrar o Grêmio de tal forma como um Deus, sendo que o Grêmio não é Deus. Então isso é uma perspectiva assim um pouco mais grosseira. Mas se eu botasse uma filha minha, pegasse a Duda, eu ia ter dois estragos. Primeiro, que eu ia colocar a Duda numa posição de Deus, eu ia venerá-la, idolatrá-la como Deus, sendo que ela não é Deus. Imagina como é que ia ser a cabeça da minha filha. Primeiro estrago. Ela não é Deus, e ela sabe disso, mas eu, como é que é? Em Deus, né? Eu idolatro, eu venero ela. E da mesma forma, eu também, no meu engano, eu estaria cometendo esse pecado aqui da idolatria, que é um pecado também, com a mesma raiz da palavra feitiçaria, onde eu estou cego no entendimento, e por isso eu não consigo enxergar o que está diante de mim de uma realidade espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o homem espiritual a tudo discerne, porque pelo Espírito ele discerne. E somente o Espírito discerne as coisas que são do Espírito. Então é o Espírito que está em mim, que me capacita, que ilumina os olhos do meu entendimento, do meu coração, para que eu possa ser salvo, para que eu possa ser liberto, para que eu possa ser regenerado de fato, que eu possa nascer do alto. Então são obras, como o pastor Michael explicou, monergistas, mas elas não são feitas por nós, são feitas por esse Deus único que é o nosso Deus, o Deus Criador, que também é nosso Salvador, nosso Pai. Então esse entendimento passa longe deles, eles não têm assim, mais nem noção disso. Eles podem até imaginar, tem um Deus dos cristãos, mas é muito, eles realmente acreditam, eles estão realmente cegos no seu entendimento, que eles podem alcançar o Nirvana. Não, quando tu alcança o Nirvana, para eles que estão em pecado e estão vivendo uma heresia de perdição, a passos longos para o inferno, essa é a verdade deles, eles imaginam que quando eles alcançarem o Nirvana, eles não vão mais precisar reencarnar, e está resolvida essa equação deles, entendeu? O objetivo, na maioria dessas seitas, é isso aí, gente, é alcançar um estado zen, né, de paz, do Nirvana. Esse é onde eu não vou precisar mais ficar reencarnando, porque toda vez que eu reencarno eu preciso me salvar. Pô, a gente não consegue salvar nem um segundo, né? Alguém de nós aqui pode impedir o que vai acontecer daqui a um segundo? Quem de nós pode impedir? Ninguém pode. Estaremos vivos, se Deus permitir, daqui a um minuto. Então, dessa forma, é um entendimento bem distante, assim, é bem antagônico, né? É muito antagônico, assim, não tem, digamos assim, não tem compatibilidade nenhuma com o cristianismo. Não é o cristianismo, mas com aquilo que nós cremos do que a palavra de Deus fala, né? Dessa forma. Então, eu já quero entrar direto aqui essa aqui é a principal heresia do budismo ensinada por Buda, é que ele não precisava de mais ninguém.
Ele disse isso: eu não preciso de mais ninguém, eu vou encontrar em mim mesmo, no meu próprio ego, a salvação para mim mesmo, de mim mesmo, do mundo esse todo, e depois que eu aprender isso, eu vou ensinar para os outros. Então ali teve uma certa rebelião dele com o hinduísmo, tá, gente? Tem essa lenda aí também, que eu até acredito que aconteceu lá entre eles, né? Uma casa dividida lá, tá? Porque ele não concorda, né, com que o hinduísmo, a filosofia hinduísta, por causa das castas, né? Acho que era esse o problema dele, tá? Com as castas do povo. Daí é a cultura da Índia, tá? A questão das castas não é a questão do hinduísmo. Isso é o patriotismo deles lá, digamos, não sei se é patriotismo, mas é a cultura do país, é isso que eu quis dizer, que está fundido, né? Está tudo misturado, né? Ali o hinduísmo com a Índia quase que tu não consegue, né? Então, dessa forma, qual foi a principal heresia do Buda, né? Que ele iria se salvar e que ele seria o seu auto-salvador, seu auto-mestre. E aqui tem uma coisa que precisa ser honesta da nossa parte também, a parte que eu estou falando. Buda nunca se denominou Deus, tá, gente? Mas ele é endeusado, sim. Tem alguns que entendem que ele é pelo menos um semideus. Isso está registrado na história. É mais para informação, assim, mas ele mesmo nunca se autoproclamou a sua filosofia. Ele, assim, pelos intelectuais que começaram a produzir um tipo de formação de opinião, no máximo ele seria um filósofo, tá? E um filósofo hinduísta. Essa digamos assim, muitos livros antigos dizem assim, Buda foi um filósofo hinduísta, ponto. Né? Mas ele queria ser um mestre de si mesmo, e ele queria se salvar a si mesmo e queria que isso trouxesse, né? E essa é a heresia dele, né? Mas nós sabemos que nenhum de nós pode se salvar, amém, irmãos? Amém. Eu não posso me salvar do pecado, eu não posso me salvar nem de mim mesmo, porque sou mau, sou caído, meu coração é desesperadamente corrupto, minha mente é depravada. Um pouco duro isso que eu estou falando, mas isso é o que as Escrituras vão estar atestando sobre mim. O próprio Senhor Jesus, quando ele está falando com os discípulos, lá na famosa oração, ali em Mateus 6, capítulo 6, 7, ali 8, mas naquele contexto Jesus fala assim, vós que sois maus. Então fica definido para nós que não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus, como está em Salmos, como está em Romanos. Está claro isso, irmãos? Amém. Nós precisamos ser salvos então de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos do mundo, porque o mundo jaz do maligno. Esse sistema que rege o mundo, os principados são malignos. Olha o que está acontecendo aí, irmãos. Olha como é que está o mundo. A malignidade está no ar, irmãos. Parece que não tem mais nenhum lugar seguro. Mas para nós tem. Nós estamos guardados no Senhor. Ele é o nosso porto seguro. E não importa que o mundo é maligno. Então nós somos salvos do inimigo, do acusador das nossas almas, né? Nós sabemos que é Satanás, que é o diabo, né? Então nós precisamos ser salvos. E talvez uma das grandes virtudes do Evangelho, quando nós escutamos o Evangelho, né? Talvez é esse reconhecimento que nós vamos levantar a mão e dizer, eu preciso ser salvo. Tudo isso. E nós temos um Salvador. Nós temos o único Salvador, no único nome que pode se dar a salvação, na única salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não tem outro, em nenhum outro nome há salvação. Pelo que se dá a salvação, né? Mas é pelo que não tem como se dar a salvação por nenhum outro meio, nenhum outro nome, não tem.
não é pelas obras. Detalhe, viu? O budismo também acredita que pelas obras nós somos aperfeiçoados no aspecto do evolucionismo, né? Mas não é o evolucionismo aquele do Darwin, tá, gente? É tu mesmo gera, né? A evolução da alma, vamos dizer assim. Da alma, perfeito. E daí o intelecto, né? Mente, vontade, razão, tu mesmo né? Tu produz isso, né? É uma produção tua, intelectual, mas também emocional, sentimental. Então eu sou, né? Eu sou. É bem por aí mesmo, eu sou, né? E a gente sabe que para nós quem é o eu sou. Nós sabemos quem é o grande eu sou, o único eu sou. Então, de fato, o budismo tem essa heresia. Agora eu já quero falar aqui dos Hare Krishna. Hoje aqui na Serra tem um templo budista. Tem Três Coroas, a gente comentou, a gente não falou muito, mas ele é um badalado, é um dos maiores templos budistas do mundo. E aquele E ele diz que vale a pena ir lá e visitar e fazer uma brincadeira. Não vale nada a pena. Corta aí. Olha. Mas o negócio é fora da casinha. Ele é um dos mais conceituados do mundo, gente. Não, assim, ó, é triste. Fora da casinha. Eu fui uma vez com a Caixa. Três Coroas. O pessoal da Caixa, a gente foi lá em Três Coroas, lá tem rafting. Isso. E aí você vê assim, ó, que coisa triste que o pessoal lá da empresa do rafting, toda hora com umas conversinhas, umas falas, coisas assim, ó, envolvendo coisa budista, sabe? Não dá pra aguentar, assim, toda hora tá falando alguma coisa, sabe? Envolviam, né, na fala, na conversa deles, o budismo. Sim. Muito chato. Quer ver uma coisa sobre os Hare Krishnas, tá? Que a gente não falou muito. Boa lembrança, Gaúcho, lá dos tempos budistas lá. O Hare Krishna, gente, ele Krishna é um dos, digamos assim, é o deus principal desse grupo, tá? Ele é como se fosse um semideus, um demiurgo, como a gente tem falado aqui numa linguagem mais da mitologia, né? Do grego. E o que é um Hare Krishna, tá? Ele é um servo que ele pode se tornar um yogi, né? Que é um yoga, da yoga, né? Daí já começa a relação com a yoga aqui já, tá? E eles começaram quando? Eles começaram em 1922, tá? Eles têm um livro que é bem conhecido, né? Que é deixa eu ver aqui, ó. Eu estou confundindo eles com. Não é eles mesmo. Bhagavad Gita. É esse livro aqui. Esse seria o livro. Isso aí é a Bíblia deles, tá? E esse livro aqui, ele foi, digamos assim, estabelecido uma tradução em inglês, por isso que ele ficou conhecido, porque a força dessa religião aqui, gente, isso aqui é uma religião, tá? Os Hare Krishna, ela se deu quando no Ocidente, lá nos Estados Unidos da América, em Nova York, eles começaram em 1965 com um grupo que eles tinham um guru, né, que era chamado Abhay Charan Bhaktivedanta, tá? É um nome do caramba, né, gente? E esse homem, ele foi considerado pelos norte-americanos alguém muito influente na época, que eles chegaram até conceder para ele um título de doutor, ele sem ele ter estudado. Doutor em filosofia, considerando que Buda foi um filósofo, para esses que digamos assim, que ergueram esse homem, que é um guru, né? Quando sai, gente, a Índia, ela gera gurus para enviar para o mundo todo, o hinduísmo, perdão, a filosofia hinduísta, ela gera gurus para enviar para o mundo todo, para trazer essa escola, né, da religião hinduísta, e eles são verdadeiros falsos mestres, tá? Eles vieram para o Ocidente e fizeram um estrago aqui. O Brasil também é fortíssimo com os Hare Krishna, infelizmente. Eu lembro quando eu chegava às vezes no aeroporto, de viagens que eu fazia, rodoviário, no centro de Porto Alegre, era muito comum isso.
Eles tinham uma roupa amarela, né? Botavam uma pinta amarela aqui, botavam uma meia na cabeça e ficavam lá com um sininho, dizendo Hare, Hare, Hare Krishna, Hare, 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 na esquina democrática de Porto Alegre, nos aeroportos. Esse pessoal, eles são monges, tu não pode fazer parte da, digamos assim, da seita deles, né? Para nós, no caso, é uma seita, se tu não fizer voto de pobreza, né? Voto de pobreza, abdicação dos bens materiais, materialismo, né? Seria esse o termo. O materialismo para eles não tem valor nenhum. Hare Krishna, tem algum significado? Sim, Hare Krishna tem alguma? Tem. Krishna é o nome, né? É o É nome do Deus deles. do Deus principal. Que é o seguinte, ó, naquele livro que o Maninho falou, Bhagavad Gita, alguma coisa assim, né? Isso Bhagavad Gita. Nesse livro aí conta, né, a história, né, do Krishna. De um outro e do Krishna. E o Krishna, o que ele seria? Ele seria uma espécie de encarnação de um Deus. Sabe aquela trilogia hindu lá? Tem o Brahma, o Vishnu e o Shiva. Ele seria a encarnação do Vishnu. Então, o Krishna seria a encarnação do Vishnu, que é aquele que seria o no hinduísmo, né? No hinduísmo. E aí, no budismo, depois do budismo, o Hare Krishna é tipo uma vertente, né? Isso, e aí então é isso, né? Eles adoram esse, para eles o Deus deles seria então o Krishna. E Hare deve ser alguma espécie de, provavelmente assim, de louvor, de honra, né? Alguma palavra assim, né? Nesse sentido. Assim. Porque eu fiquei pensando Porque isso seria aquela maneira do mantra. Isso é um mantra. Eles falando, né, cantando, né, ali para, assim, para elevar a alma, para se unir, né, a consciência, porque eles têm essa coisa, né, da consciência Krishna. Hare Krishna significa, segundo o Google, Achou? a energia de Deus. E aí falar com Deus aqui como letra maiúscula. E alguém pode perguntar, mas eles têm algum acesso à Bíblia? Não. Eles não têm a Bíblia nos livros sagrados deles, nos livros sagrados, eles não têm a Bíblia no portfólio deles, tá? Na última reunião, eu trouxe aqui alguns, né? Eu tenho aqui os livros, tá? Esse aqui que a gente leu, esse aqui é o principal. Bhagavad Gita, né? Mas eles têm os Vedas, os 4 Vedas, os Brahmanas, os Upanishads, que são conversas de orações um para o outro. Tem os poemas, né, da mitologia, religião e filosofia hinduísta. Isso aqui foi feito pelos ingleses que chamaram os hindus, né? Então esse nome hinduísmo veio dos ingleses, britânicos, tá, gente? E dos nórdicos veio a impressão da mitologia grega. Por isso que que nem o Michael citou, esse Shiva, não é o Shiva não, é o Indra. O Indra seria o tal do Odin, do nórdico lá. E não, é o tal do Odin, que é o pai de todos, que eles falam, né? E aí e tem o outro aqui que seria correspondente, por exemplo, aos Zeus, daí da outra, dos gregos, enfim. Então eles têm todas essas interligações e vão se encontrar em algum lugar, tá? Então esses Hare Krishna, eles são uma religião, eles têm um Deus principal que é o Krishna, somente Krishna no caso, né? Eles têm esse livro que seria a Bíblia deles, eles têm as práticas que são os mantras, e eles oferecem, digamos assim, aperfeiçoamento filosófico, aperfeiçoamento físico e aperfeiçoamento interior, né, no caso assim. Aí eles estão querendo falar daquele do eu interior lá, que é o, digamos, o ego deles, né? Eles são dos anos 60, gente, tá? Nos anos 60 aconteceu muita coisa, né? Se a gente lembrar aqui, né? A utopia da liberdade, porque daí ninguém mais quer se sujeitar a nada, né? Então, tipo, a quebra de paradigmas, porque, por exemplo,
nós, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, nós temos como autoridade sobre nós quem? Nosso Senhor e a palavra de Deus. Ela tem uma autoridade sobre a igreja. Nosso Deus governa sobre nós. Então, nessa época tinha um senso, né? Estava pensando uma coisa. Anos 60. Como, na verdade, a década de 60 foi uma década onde o hinduísmo influenciou o mundo de uma maneira muito impactante, né? Esses movimentos aí, né, Hare Krishna, Nova Era, entre outros, né, de origem hindu. Mas uma outra coisa, a gente tinha comentado na quinta-feira passada, né, que basicamente a ideologia que está por trás do ecumenismo, né, é uma filosofia hindu, né, e o que se deu também na década de 60, muito forte. Teve um concílio, né, no Vaticano, né, a Igreja Católica fez ali, onde que eles mais, vamos dizer assim, enfatizaram, né, e foi o ecumenismo. Então, a partir dali, sabe, a Igreja Católica começou a trabalhar muito forte, porque até então havia aquela coisa assim, ó, aquela rixa, né, a briga entre católicos e protestantes. A Igreja Católica até então estava, né, ela era combativa contra os protestantes. A partir daquele concílio, na década de 60, olha interessante, sabe, como é um movimento espiritual, né, das trevas, assim, no mundo, né? A partir dali, a Igreja Católica mudou a forma de lidar com os protestantes, começou a buscar o ecumenismo, que é o que, na verdade, está por trás da ideologia hinduísta. Né? Então, é um espírito, né, maligno, né, que está por trás das religiões que começou a influenciar o mundo de maneira muito forte nessa década. E nessa época também teve o TikTok, né? Teve. Que foi onde também, assim, se A busca pela liberdade. Isso. A falsa liberdade. Sexual, né? Isso. Exatamente, como é que se diz? Liberdade. A revolução sexual. É isso mesmo. Que nem a revolução industrial, quem lembra de história aí, né, os nossos professores, nessa década teve a revolução sexual. Uma coisa importante que o Michael falou ali, que ela é carregada nessa época, é o sincretismo, né? Que é digamos assim, é tipo a ética do ecumenismo, né? Porque o que é o sincretismo? Eu estava olhando aqui nesse glossário aqui, né? Esse aqui é de um livro muito bom, está à disposição, né? Esse glossário diz: o sincretismo é uma fusão de diferentes formas de crenças e práticas que buscam uma união de uma religião só, global e mundial, né? Compartilhando dos mesmos ensinos centrais. É a última frase: compartilhando dos mesmos ensinos centrais. Então, o ecumenismo é uma falsa unidade, tá, gente? Alguns pastores aqui de Capão, eu e o Michael, a gente esteve ali junto, né, com eles e tal, eles já têm essa veia, aqui, irmãos, aqui em Capão, a igreja em Capão, muitos de vocês conhecem pastores aqui, que nós conhecemos, que são ecumenistas. Pastores pleiteando em reuniões aqui, para se reunir com o prefeito, junto com padres, com pais de santos, mães de santos, com espíritas, com tudo que é tipo de crença, tipo de religiões, para fazer uma unidade pela cidade. É uma coisa digna, bonita, não é? Afinal de contas, né? Vamos nos reunir aqui para melhorar Capão. É um baita de um pretexto. Vocês são enganados, vocês não amam Capão? Né? Então a prerrogativa aí é de o quê? De uma unidade, vocês estão entendendo? Só que é uma falsa unidade. E é uma palavra que vocês têm ouvido muito aqui nessa mesa, que é uma falsa semântica. Ela traz o engano aqui. Qual é o engano? Irmãos, nós não temos comunhão com as trevas. Deus é luz, diz em 1 João. E nele não há trevas nenhuma. Para pensar, não há comunhão, irmãos, entre luz e trevas. Nós não podemos viver como pagãos, esse sincretismo, esse misticismo,
essa religiosidade, em busca de uma falsa unidade, porque o parâmetro, se nós não concordarmos com o parâmetro do que nós vamos concordar, então não é válido uma conversa. Se for assim, não, nós andamos segundo o que as Escrituras estabeleceram sobre nós. Então nós estamos estabelecendo que as Escrituras são nossa regra de fé e prática, e são a autoridade sobre nós, e são a luz e lâmpada, e a palavra é viva, apta, e aí por diante. Inerrante, infalível, autoritativa, eficaz. Então, se nós não concordarmos que é a Bíblia a centralidade da nossa relação, lógico, cheio do Espírito Santo, nesse amor eterno e tal, a gente vai ter uma dificuldade muito grande até para andarmos juntos como igreja. Porque daí cada um vem de uma escola, cada um vem de uma, né? Aí é por isso que a igreja ela se divide, né? Posso contar uma história? Claro. Uma história. Nós conhecemos uma irmã e né, nessa questão toda de práticas dessas religiões orientais está a acupuntura. É uma prática oriental. E também a acupuntura, ela é... Todo mundo chama de falar, né? Aqui, ó. Por falar agulhas pelo corpo e a autocura, né? É a autocura, né? O cura através do próprio corpo, buscando a própria cura. E aí uma irmã ficou muito doente e alguém indicou para ela a acupuntura. E aí ela achou muito válido, porque era bom, né? Curar, então logo é bom, se cura, logo é bom. E ela foi pedir autorização para um pastor. Ela pediu autorização ao pastor. Eu estou em dúvida, assim, né? Se posso ou se não posso fazer. O que o senhor acha? O senhor me autoriza? Aí o pastor autorizou. Não, se é bom, né? Se é isso que vai te curar, vai fundo, vai com tudo. Aí ela cometeu, assim, a gente, né, não julgando nem condenando, mas baseado no que a palavra nos ensina e baseado assim em quê? Não é porque vai trazer algum benefício, como ali, né, ao benefício de estar em paz, né, a paz transcendental, ali que fala nessas coisas, esses ensinamentos budistas e hinduístas, enfim, né, eu quero estar em paz, eu quero ter paz com meu irmão, então eu vou, né, a unificação, essa coisa toda aí, tudo é maravilhoso, né? Quem é que não quer, né? Eu quero bem de todo mundo, mesmo que extrapolando a palavra, mesmo que extrapolando tudo isso. E aí o pastor autorizou, e aí a gente fica, lá, né? Não, né? A cura vem do Senhor, se Ele quiser, Amém. né? Antes. E aí ela extrapolou, ela errou em duas coisas. Uma em ter buscado a cura através desse meio, e outra em ter acreditado que o pastor liberava ela, um homem podia liberar ela para isso, né? E ele também é ruim liberá-la. Tipo, tu me abençoou para eu ir lá fazer, mas me abençoou porque ela é errada. Né? E ela foi. E o pastor, então, nesse caso, tanto ela como o pastor erraram muito, né? E em acreditar nisso. E tu sabe que nós, quer ver, Eclesiastes 7, versículo 29 diz assim, capítulo 7, versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, aqui Salomão está dizendo, observando a vida do homem, que Deus fez o homem reto, fez ao homem reto, porém eles buscam muitas astúcias, eles buscam o engano, a perversidade, a perversão, né? Eles buscam pela corrupção do coração. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então somente ele vai buscar a corrupção. Esse é o ser humano caído, né? Então a gente às vezes quer ser esse crente, se aquecer, né? A qualquer custo, né? Será que vale tudo?
Pelo Evangelho, né, a gente daria a vida, a gente daria tudo. Aí muda a conversa, né? Mas para mim, né? Para mim, por exemplo, obter cura, para mim poder adquirir uma coisa que eu quero muito, realizar meus sonhos, vale tudo? Será? O que Jesus falou? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Ele pergunta depois, ele faz mais uma perguntinha que é para ajudar mesmo. Às vezes a gente está meio perdido nisso, na nossa humanidade, nesse humanismo, né? Nem tudo, uma coisa assim, ó, né? Nem tudo que dá certo é certo, né? Ou seja, nem tudo que dá um resultado, né? Um resultado que tu deseja, né? Necessariamente seja certo. Né? Aquele princípio assim, os fins justificam os meios, isso não existe no cristianismo, né? Aliás, na fé bíblica, né? Não tem essa de os fins justificam os meios, né? Tem um texto aqui as cartas de Timóteo, né? Olha só, deixa eu só abrir aqui rapidinho, irmãos, esse texto aqui. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, como é que nós vamos ser coroados? Nós vamos ser coroados se nós militarmos legitimamente. Não é só por ter alcançado a vitória na batalha que a gente vai ser coroado, mas se nós militamos de forma legítima. Porque se nós militamos de forma enganosa, usando qualquer meio para conseguir a vitória, o Senhor não está nisso. Então, hoje em dia, tem igrejas, por exemplo, que, e a gente não está agora nem entra mais né, só para fazer né? Sim. Tem igrejas, né, que fazem de tudo, né, para ter um número maior de membros, né, congregando consigo. E aí usam de vários artifícios, um engajamento, né, e tal, né, e aí, né, o que normalmente é chamado assim, ó, me fugiu o nome aqui a palavra, realmente, né? Mas assim, é justamente isso, né? Não importa o meio, importa o que a gente precisa fazer. Né? Se a estratégia vai dar certo, a gente vai fazer. Tá, mas isso não está na Bíblia. Não importa se não está na Bíblia ou não, a gente vai fazer porque está dando certo. Dá engajamento? Né? É uma novidade, as pessoas estão vindo, então a gente vai incorporar isso. Só que é assim, né? É assim realmente que tem que ser feitas as coisas. Deus não revelou tudo, né, o que é necessário. Não está escrito assim, ó, que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para ensinar a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a escritura não é suficiente? É lógico que ela é. Então, como é que eu vou querer acrescentar outras coisas? Né? Não posso. Então é isso sim, ó. A gente tem que, né, vigiar, né, nessa questão em relação daí à cura. Como é que é a cura? Ou a cura vai se dar de maneira natural, né? Ele vai mesmo assim, vai orar ao Senhor, né, para que uma terapia, né, no sentido de terapia é o processo, né? Medicina ali, a ciência. Seja através do remédio, seja através de uma fisioterapia, alguma coisa, né, mas que seja, né, que não tenha nada a ver com qualquer tipo de misticismo, né? Ou que Deus abençoe por meio disso, então vem uma cura, ou que Deus opere de maneira miraculosa e dê a cura. Mas agora, essas coisas dessas religiões orientais, acupuntura, yoga, meditação, tem outras coisas mais, né? Homeopatia. Quantos cristãos já não viram, né, utilizando esses remédios, entre aspas, né, homeopáticos, né? Exato. E qualquer outra coisa, sabe, né, que tenha quiropraxia, né? Tem um monte de coisa de tratamentos que tem até no SUS. Quiropraxia, acupuntura, isso aí tem no SUS, gente. Só que não é porque pode daqui a pouco o médico receitar, vai lá e faz acupuntura, vai lá e faz quiropraxia, vai lá e faz, né, toma um remédio homeopático, que está certo, que está tudo bem para um cristão fazer isso.
A gente tem que saber a origem daquilo. E a origem de todas as coisas aí é mística, é dessas religiões, né, orientais, onde tem toda, né, uma filosofia, né, maligna por trás. Provérbios 16, 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 16, 25, né? Exatamente o que o Michael estava falando ali. Há um caminho, né? Há um caminho que parece direito ao homem, né? Singular. Eu considero direito. Mas, daí vem uma vírgula, né? Mas o seu fim são os caminhos daí para a morte. Então é uma coisa bem delicada isso. A gente tem que estar sempre discernindo, né, no Senhor, pela palavra, pela luz da comunhão, sempre. Se o que a gente realmente está vivendo no curso, se a gente está vivendo o curso do mundo, né? Se a gente está no curso, amoldados ao mundo e nunca percebendo. Então isso é fato, né, sobre nós, né? A gente tem sempre lido aqui, hoje eu esqueci, né? 2 Coríntios 13, 8, que diz assim, né? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E verdade, meus irmãos, eu digo para a Sofia, que lá em casa é a mais novinha, né? E digo para mim, né? Verdade não é o que eu penso, tá? Verdade não é um conjunto de regras, de entendimento. Verdade não é o que tu pensa. Verdade não é a tua opinião. Verdade não é a tua experiência, não é o que tu aprendeu. Verdade é o que a Bíblia diz que é verdade. Por favor, não caia nesse engano, viu? Não caia nesse engano. Não existe verdade fora da Bíblia. Não existe. E a verdade é uma pessoa. Ele se identificou dessa forma. Eu sou a verdade. Ele não falou de uma verdade. Ele disse: eu sou. Enfim, não existe verdade sua ou minha. Isso aí é Platão, né? Que o que é verdade para ti pode que não seja para mim, não é? Foi Platão que falou isso, né? É bem filosófico esse conceito e bem antibíblico. Bem erradinho, né? Bem erradinho. Mas isso acontece na esfera das discussões, dos debates, daí é o olho de cada um, né? Então, só por que eu disse isso, irmão? Porque daí eu vou conversar uma coisa entre eu e o André. Aí o André vai ter a opinião dele, não é ponto final. Eu vou ter a minha opinião, não é ponto final. Mas diante das Escrituras precisa ser ponto final. Porque as Escrituras são ponto final. É nesse sentido. É nesse sentido. Então, nesse sentido, a verdade absoluta é o que a Bíblia diz. Já não é mais a opinião do Maninho, e já não é mais a opinião do André. Aí, para isso, a gente tem que se humilhar e reconhecer que nós não temos a verdade, mas que Deus tem. E Ele nos tem. Aqui, ó, qual é a principal heresia dos Hare Krishna? Gente, eles são muito influentes, eles têm uma mídia muito grande. Eles estão. Eu lembro que eu comentei com vocês que os Hare Krishna, eles são uma das poucas religiões que estão no mundo inteiro. Quem lembra que eu falei na última? Ninguém lembra. Não tem problema. Mas eles estão no mundo todo, gente. Esses carinhas aqui, ó, não tem lugar no mundo que eles não estejam. Teve uma época em Porto Alegre, qualquer ônibus pegasse, tinha um Hare Krishna dentro. Tu lembra com aquela roupa amarela? Vendendo laranja, né? Uma vareta. vendendo incenso. E pegando umas guardinhas de droga de incenso. Vendendo incenso. Para meditação transcendental, que é uma outra que o Michael. Isso aí eu acho que eu pedi para o Michael falar um pouquinho. Qual é a principal heresia deles? Eles dizem que Jesus não é filho de Deus. Só que não para aí a heresia. Ela tem uma parte um pouquinho mais cruel. Eles dizem que Jesus é filho de Krishna. Eles dizem isso, tá? Está registrado nos escritos deles. Mas vamos ler o que a Bíblia diz? 1 João 5,5. Diz para o meu amigo aqui. O André vai me ajudar. 1 João 5,5.
Vamos refutar já de cara isso aí, porque, né, só para nós estabelecer. Eles falam então, Jesus não é filho de Deus e Jesus é filho de Cristo, que é o Deus deles, tá? 5:5, por favor. Vamos acompanhar o André, a gente, que é bem importante. Pode ir. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Né? Na verdade, 1 João 5:5. Esse texto tem mais ali, né, Mike? Não é só isso, né? 5:5, olha só. Porque o que é o 4, gente? Olha só esse versículo. Porque todo que é nascido de Deus, nascido do alto, aqui é novo nascimento, regeneração, a gente tem falado muito aqui esses dias. Vence o mundo. Versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos, não vírgula. A nossa fé. Gente, olha que maravilhoso ali. Que fé é essa, gente? A fé que a Bíblia ensina. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então não é a minha fé. Mais uma vez, não é produção minha. Vem de Deus. É dom de Deus. Não é a fé da Brasa. Veja bem, não é a fé do Maninho, do Michael, do André, do César, do Gaúcho, do Gilmar. Não, é a fé bíblica. É a fé que vem de Deus, gerada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós temos um entendimento errado, nós vamos ter a fé errada. E os frutos disso, os resultados disso vão ser errados, vão ser catastróficos. Tanto como pais de família, como mães de família, quanto como trabalhadores, como cooperadores, como igreja, como família. Gente, o entendimento errado faz com que a gente tenha uma fé errada, equivocada sobre as coisas. É uma fé insegura, atrapalhada, porque ela não vem de Deus. E ela não vem ensinada. Ela não vence nada, porque a única fé, que seria a fé que vence o mundo aqui, é a fé que vem de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então seria essa fé para a salvação. O Michael ministrou um tempo atrás, eu nem estava aqui, mas eu sei, viu? A porta da graça. Não é? Fé e arrependimento, a maneira como é que a gente se conduz quando a gente começa a fazer parte da família da fé, do reino de Deus, da igreja. A gente abre mão, a gente começa a se arrepender. Irmãos, nunca nos falte o quebrantamento, o arrependimento necessário, os pecados, a conversão dos maus caminhos e a fé genuína bíblica. Então, quem é que vence o mundo, se não o André leu para nós? Aquele que crê, Jesus, né? Vocês estão entendendo? Amém. E eles dizem que Jesus é filho de Cristo, né, cara? Eles não conhecem Jesus. Nós conhecemos, amém? Nós sabemos quem ele é, o Filho de Deus, né? Então, sobre os cristãos é isso. Seixonoe, que a gente já está entrando para a parte final. Depois eu tenho uma partezinha aqui, Michael, que é bem interessante, que é uma refutaçãozinha sobre uns assuntos aqui, que a gente vai só... Mas daí tu tá junto, né? Tá aí. Aqui, ó, o Seixonoe, como eu falei para vocês, é um movimento que está no Brasil desde os anos 50, tá? Mas ele ganhou assim atenção quando ele foi para a TV, e aí ele começou a fazer parte das manhãs, né, nas TVs abertas do Brasil. Então ele pegou ali a mãe, dona de casa, pegou as crianças, pegou um monte de gente. Era uma janela para o mundo, né? A TV é famosa, né? Janela para o mundo, né? E uma cultura brasileira. Normalmente tu vai na casa de alguém, isso é só uma observação, tá, gente? Isso eu aprendi com o Spurgeon.
A gente ganhou uma Bíblia aí do Spurgeon, né? Uma benção. O Spurgeon disse assim, ó, se a tua... Na verdade não foi o Spurgeon que disse, mas foi o Hernandes Dias Lopes parafraseando o Spurgeon. O que o Hernandes trouxe para os dias atuais? Parece que é uma frase do Spurgeon. Eu tenho que entender qual é a frase, mas a do Hernandes é assim: se tu vai na casa do irmão e a TV dele é maior que a livraria dele, que a biblioteca dele, tem alguma coisa errada com esse irmão. E nós vivemos uma época exatamente, essa é a nossa época. A televisão está ali nos doutrinando a esposa, o marido, os filhos. Eu sei porque eu tenho 2 filhas também, e volta e meia eu tenho casa da televisão. Eu tenho que sentar com as minhas filhas, ministrar a palavra de Deus e trazer a verdade de Deus, e estabelecer no coração delas e corrigi-las, né, pela palavra de Deus. E às vezes é uma questão da televisão. Mas essa seita aqui, ela ganhou força no Brasil por causa da televisão. Essa foi a estratégia deles, numa época que, tipo assim, os empresários começaram a querer ter paz, porque eles tinham muito estresse. Então, o que essa seita fez? Nós podemos oferecer paz. Nós vamos falar bem rapidamente sobre paz depois, nos refutes, né? Qual é a verdadeira paz, né? Coisas assim nós vamos falar, porque eles vendem falsa paz, né? Eles vendem uma falsa paz, é quase como o profeta Ezequiel disse lá em Jeremias 6,14, assim: vocês dizem paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente as feridas do meu povo e tal. Ali o profeta Neta, ali a mando do Senhor, dando uma lapada no povo de Deus ali, né? E nos líderes ali, na verdade os líderes da nação, mas também tem ali o sacerdote. Então o que ele está querendo dizer ali? Vocês dizem paz, paz, quando não há paz. E essa proposta de paz, depois a gente vai falar onde é que vem essa paz também, rapidamente. Mas a Seixa Noé, tá? Ela ganhou ibope no Brasil a partir dos anos 60, já com a televisão, nos anos 70. Nos anos 80 e 90 já estava totalmente consolidada, a família brasileira já via como algo inofensivo. Os católicos, gente, a cada 10 membros dessa seita, que é chamada de igreja no Brasil, viu? A Seixa Noé no Brasil tem uma igreja bem, gente, eles são super bem estruturados no Brasil. A cada 10 novos membros, né, sectários, 6 eram católicos e os outros 4 eram evangélicos. Sabe por quê? Porque é inofensivo. O que eles estão propagando ali? Coisas para a alma, para o intelecto, para a mente, para as emoções, para o físico. Então eles queriam dizer para as pessoas: não, isso aqui é para tu que está estressado, precisa estar zen. É que vem o zen, né? Precisa estar zen, precisa estar em paz, com paz interior, com o teu eu interior, com o teu Deus interior. Eles falam isso também. A história deles no Brasil é muito forte, tá? Mas a história mundial deles também é algo avassalador, né? Eles são de Tóquio, né? Eles chegaram a ter, por exemplo, assim, uma universidade, né, inteira convertida à filosofia deles, antes de eles serem considerados uma religião, uma seita, né? Então, o movimento mesmo iniciado por Taniguchi Masaharu, né? Ele nasceu em 1893, né? Mas ele vai estudar já em 1920. É o início assim que eles começam a estruturar a filosofia, né? Normalmente eles começam assim: não, a gente não é religião, porque daí a gente é compatível, a gente é só um estilo de vida. Entenderam a pegadinha? Dá para se adaptar em qualquer outra. Claro, não, é só para te fazer um exercício mental, para te ter uma, como é que se diz, como é que é uma palavra que está na moda aí? Inteligência emocional. Sim ou não? Né?
só para te obter inteligência emocional. Então, né? Fala com teu pastor lá, já convida ele, assim ele vai. É assim, gente. É bem inofensivo, assim, sabe? Tu vai ali, vai aceitando, vai dando brecha. Como a gente falou anteriormente, o Michael nos alertou, né? Da forma errada, porque a gente não está buscando no Senhor. E no Senhor nós temos tudo que Deus tem para nós, irmãos, está em Cristo. Não há nada que Deus tenha para nós que não esteja em Cristo. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo Jesus. Tudo, absolutamente. É suficiente. Eles também têm muito controle sobre a terceira idade por causa de doenças. Então eles ajudam a trazer menos sofrimento. A pessoa está passando por uma gravidade, assim, uma enfermidade, né, no seu físico e tal, eles vão lá e ajudam a pessoa a passar por aquele momento, tá? Fazendo meditações. Eu anotei aqui sobre meditação, só para você entender depois. O Michael, junto a gente vai falar sobre mente, sobre corpo, sobre meditação, sobre paz e sobre o homem interior, assim, no aspecto bíblico. Essas 5 coisas eu anotei para nós falar rapidamente. Um refúgio geral, né? Que são coisas que eles se atacam muito, né? Precisa de paz. Precisa ter uma mente reprogramada, né? Uma expressão atual, né? Reprogramação da mente, inteligência emocional, tudo é coisa atual, gente. Tudo mas que sempre foi os enganos, né? Propôs. Esse líder deles era, como eu falei, o Taniguchi. Ele era um estudioso, ele lia muito, tinha uma espiritualidade muito grande, né? Só que ele acreditava que um homem só poderia salvar uma sociedade inteira, né? É óbvio que ele não está se referindo a Cristo aqui, tá? Ele está se referindo a ele mesmo, tá? Então ele se autoproclamava um salvador. Bem interessante isso sobre ele, tá? Porque ele queria acabar com a guerra e queria paz, entendeu? Que ano que é? 1920 anunciou a reconstrução de um grupo para atender aos jovens, porque os jovens eram muito carentes, né, de referências, e tinha isso já naquela época. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. Muitas dessas seitas tinham outras, né? Elas não sobreviveram. Na Segunda Guerra Mundial também foi a morte de muitas seitas, né? Dizem, né? Foi o cemitério de muitas seitas, foi a Segunda Guerra Mundial. E depois na sequência, ressurgimento de muitas também. Ressurgimento de um monte e fortalecimento de algumas mais antigas, né? Aqui eles vão falar, né? Quando a Primeira Guerra Mundial estava no auge, imperava no Japão uma literatura que era espiritualista, nacionalista, tudo misturado, né? Desse cara do Taniguchi. Ele se dedicou como um intelectual a trazer esse conhecimento para a evolução das pessoas, para que as pessoas não ficassem apavoradas. E qual que é a origem, assim? É um sintetismo ou é só coisa que veio da mente dele, ou ele tentou juntar? É bem central nele, mas ele tem um acesso ao budismo, né? Ele tem esse acesso ao budismo, aos Vedas, ele tem um acesso a uma literatura assim mais... O nome dessas literaturas tem um nome, o nome é Tantra, tá? Eu até separei que eu ia ler aqui, ó, Tantra. É uma série de escritos sagrados hindus e budistas que ajudam as seitas orientais, né, especiais a entenderem tanto o yoga quanto a iluminação. Ou seja, Tantra seria essa série de escritos, né? Um box, uma coleção de escritos para ajudar essas seitas orientais, tá? Qual é a principal heresia deles? É bem forte, tá, gente? Eles negam a eficácia da obra redentora de Jesus e de seu sangue para a remissão dos pecados, chegando a dizer, aqui para te ver como ele tinha um contato muito grande com o budismo. Olha o que ele vai dizer agora, chegando a dizer que se realmente o pecado existisse, eles não creem que existe o pecado. Isso é um mote quando eles vão ganhar seguidores. Não, tu não é pecador, tu tem dificuldade, nós vamos te ajudar a resolver as tuas dificuldades. É uma linguagem bem atual também. A própria igreja tem usado essa linguagem.
Não chama mais de pecado que é pecado, chama de problema. Ah, o irmão tem uma dificuldade, o irmão tem um problema, o irmão está lá em pecado, chutando o balde, e tu está ali, não, né, coitadinho do irmão. Uma linguagem da psicologia. Necessidade. Uma necessidade. Tem uma necessidade, quando na verdade é só um desejo. Tem um desejo de alguma coisa, né? A necessidade da pessoa. Peraí. Uma coisa é necessidade tem necessidade de comer, de beber, e mesmo isso, né? Como é que é? Nem só de pão comerá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mesmo aquilo que é necessário. Mas agora tem um monte de coisa, né? Chamada de necessidade, que é apenas um desejo. Está escrito, exatamente. Eu tinha um discípulo uma vez que eu tive que... Ele até não mora mais no Brasil. Ele tinha um problema numa área bem complicada, era casado. Aí um dia eu tive que conversar assim com ele: cara, olha só, abre mão de ser sem vergonha, para de pecar, para de fazer o que está fazendo. Eu já estava ali ministrando com ele há meses, abrindo a Bíblia, e o cara continuava: eu tenho dificuldade. Eu falei: cara, tu está em pecado, isso está te consumindo, isso está atrapalhando o teu casamento, tu está sendo sem vergonha, um mau caráter, tu tem que abrir, tem que confessar e abandonar, né? Para com isso, para com essa prática, toma uma decisão de fato, pela santidade, pela pureza e tal. E esse cara teve uma, digamos assim, uma conversão avassaladora. Ele não era convertido, ele diz, não era. Ele dá um testemunho que ele fala: um dia um discipulador meu chegou e me deu um sacode assim, e eu dali eu me ajeitei assim. É óbvio que foi um rompante assim, eu creio que foi o Senhor ali, foi o Espírito Santo mesmo, dando aquele sacode nele, para ele abandonar o pecado, para ele abandonar, parar de esconder atrás dessa palavra, dificuldade, problema, né? E viver a santificação, viver a obediência diante de Deus, né? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13: aquele que confessa e abandona o pecado, é esse que alcançará a misericórdia. Então aqui eles negam a eficácia da obra redentora de Jesus, do seu sangue para a remissão dos pecados, chegando a dizer que se o pecado existisse realmente, nem os Budas de todo o universo, de todas as eras, conseguiriam extinguir. Gente, tá? Eu tenho uma fonte aqui, tá, gente? Eu tenho a fonte do escrito, tá? Essa é uma literatura deles. Só para ninguém pensar que eu não tenho eles creem. Nem todos os Budas de todas as eras, de todos os tempos, poderiam resolver extinguir o pecado. Nós vamos voltar depois para 1 João para refutar isso aqui, óbvio. E nem mesmo a cruz de Cristo conseguiria de fato. Não, vocês falaram aqui. Conseguiria extingui-lo de fato. Isso aqui foi o Taniguchi, que é o líder, é o mentor, digamos assim, o semideus dele, que falou, tá? Isso está escrito numa literatura antiga dos anos 60 em São Paulo, que é As Chuvas de Néctares e Doutrinas, Seixonoe, 1979, é o ano que eu nasci, para minha infelicidade, em páginas, né, inumeráveis, tá? Então isso aqui é um documento, eu tenho até esse documento, deixa eu ver se ele está aqui, para vocês verem que não é que ele está com a minha letra aqui, entendeu? Isso aqui é um hábito meu de digitação, mas eu quero mostrar para vocês o documento bem rapidinho, e aqui eu já estou caminhando já para aqui. Ó, vai passando ali, André. Marcamos antes de converter. Eu não sei, Olha, cada palavra que eu li exatamente conforme o documento, tá? Ele era. Vão passando. Ele era Seixonoe. Tá. Por muitos anos. Senhora, pelo menos uns 10 anos ele. Ó, tá passando para vocês o documento, para vocês verem que não é, né? E aqui eu vou ler bem rapidinho, ó. Aqui está em 1 João, capítulo 1. Vamos ler a partir do 6, a partir do 5, que já está no contexto da noite mesmo. Ó, 1 João, epístola lá perto de Apocalipse, né?
Capítulo 1, versículo 5 até o 10, tá? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos na luz, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado, eles dizem que não existe pecado. Então, se vocês olharem no documento, diz assim, se existisse, não é o que está aí, se por acaso existisse o pecado, é o que está no documento. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, não há verdade em nós. O 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para que não haja acusação aqui, sobre nós. Temos redenção, irmãos, salvação, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo é a nossa justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. Quem é aqui, irmãos? Deus. Lembra no 5? Está falando de quem? Que Deus que é luz. Então quem é que a gente está falando de mentiroso aqui? Deus, irmãos. Fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então dessa seita aí, eu estava louco para chegar aqui só para dar essa refutada com gosto, assim, né? Porque eles têm umas loucuras. Essa seita aqui tem uma característica também, que eu não vou deixar de falar, que é o seguinte: eles acreditam muito nos mantras, mas eles acreditam que os mantras são uma espécie de graduação, assim. Só pode fazer determinado mantra quando tu já abdicou do materialismo, já fez o voto de pobreza, já começou a sofrer para alcançar nirvana. Tudo isso faz sentido para eles também, tá, gente? Vocês viram que ele está citando Budas ali, né? Nem todos os Budas ali poderiam dar, né? Então eles têm o budismo também, como a gente falou, né? E agora, rapidamente, quero falar aqui para vocês do yoga, tá? Não é tudo isso aqui é só uma... Por que o yoga é incompatível, tá, gente, com o cristianismo? E a gente tem visto aqui mesmo, e lá em Porto Alegre também, tá? Não é só Capão, tá, gente? Lá em Porto Alegre, aliás, no mundo todo tem cristãos sendo enganados, né? E praticando a yoga, tá, gente? A yoga é uma disciplina espiritual hindu. Não é só postura e exercícios físicos, isso aí é muito ingênuo, isso não é verdade. O Michael já tinha dado uma pincelada nisso. Isso aí é um engano, é engodo, né? Não é só isso. Posições, exercício, para alcançar equilíbrio, né? Alongamentos, para ter uma melhor circulação, melhor qualidade de vida, melhor circulação e também uma oxigenação do cérebro. Tem todos os argumentos muito bem elaborados. Renovada também. É, exatamente. Então, tranquilidade, né? As escolas falam muito. Então, exatamente. As escolas, assim como algumas instituições, o Michael estava contando que lá na Caixa, né? Eles usam um jornal interno, né? Para inserir essas seitas. Falar de yoga, falar de meditação. Para meditar. Falar do evangelho, né? Então, não tem um antagonismo aqui, né? Por exemplo, assim, a yoga, ela promete, sobretudo, um estado zen de paz, de meditação também, tá? Então, bem rapidamente, tá? Eu queria que a gente lesse Isaías 53. Nós vamos ler só um versículo, não se preocupem. Aqui, Isaías 53. Aqui, versículo 5. Pode ler para
fala, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, às vezes a gente fala de paz como se fosse uma coisa assim, paz. Paz. Vocês têm uma noção de quanto custou a nossa paz? Tomara que fique claro para todos nós aqui, que o Espírito Santo consiga administrar no nosso coração nesse momento. A nossa paz custou o castigo sobre o nosso Senhor, nosso amado Jesus. Não foi de graça, gente. Nós jamais vamos conseguir pagar o que nós devemos para Ele. Então, nós recebemos uma paz que ela é suficiente, que ela é oriunda da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa justificação, de tudo que nós não poderíamos fazer a nosso respeito. Então ela é uma segurança, ela é uma confiança, é um estado de descanso por fé, mais do que simplesmente crer. A gente sempre associa, né, a questão do... E tem uma questão, a paz aqui, ela é muito além de paz interior. Até porque o foco principal dessa paz é que ela nem é a paz interior, ela é a paz com Deus. É justamente, né, tu pensa, um país está em guerra com outro, aí chega um momento que a guerra cessa, agora passa a haver paz, né? Havia uma guerra entre nós e Deus, nós éramos rebeldes contra Deus, e Deus, o soberano, simplesmente o que ele poderia fazer? Castigar, condenar todos, porque não tínhamos paz, éramos inimigos, e aí Jesus, por causa do sacrifício, do castigo, ele recebe o nosso castigo, nós passamos a ter paz com Deus. E em consequência dessa paz é que sim, isso lógico que também nós vamos ter, né, uma paz no nosso coração, no nosso interior, isso também vai ser resultado, né? Mas isso é uma consequência, não é o objetivo principal. O objetivo principal dessa paz é a paz com Deus, né? E como consequência de termos paz com Deus, nós também temos paz dentro de nós, no nosso coração, né? E tudo isso é devido, né, ao sacrifício de Cristo, ele ser o nosso substituto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Então nossa paz custou muito para a gente perdê-la por pouca coisa. Aconteceu tal coisa, pronto, perdi a paz. Ô, gente, será que é justo isso? Todos nós temos isso, às vezes a gente tem esses vontades. Eu tenho. Mas será que é justo assim a gente perder tão facilmente, sabe? Acho que a gente perde facinho, né? Assim. Meu time perdeu, pá! Tu perdeu a tua paz por causa de não sei quantos caras que nem te conhecem, nunca vão fazer parte da tua vida, nunca vão te ajudar em nada na vida. Nunca te pagaram boleto. Nunca te pagaram boleto e tu tá lá idolatrando eles. E perde a tua paz, que custou sangue. É verdade. Vocês estão entendendo? E lembrando do que o apóstolo Paulo falou, acho que foi Paulo que disse, ele disse, eu não separei esse texto, mas eu lembro do texto, né? Tenha uma paz que excede todo entendimento, e essa paz guardará a vossa mente, o vosso coração em Cristo Jesus. Filipenses, né? Obrigado. Esse texto é tremendo, gente. Pode, por favor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Lá em Porto Alegre, os irmãos, eles andaram quase 10 anos comigo, então eles estão bem acostumados comigo, vocês não estão acostumados ainda, né? Então vocês devem estar se perguntando, o maninho é muito... Ele bota lá, Deus bom, a paz que excede. As pessoas ficam pensando, o que esse cara está escrevendo aqui? Vou responder hoje para vocês. Quando eu estou dizendo assim, ó, a paz que excede, eu estou falando dessa paz.
Vocês entenderam o que eu estou falando? Então não é qualquer paz. É uma paz que excede entendimento, que vai guardar nossa mente, o nosso coração, Cristo Jesus. É dessa paz que eu estou falando. Eu estava explicando para o Michael, aproveitar o ensejo, por que Deus bom? Eu não estou preocupado com a gramática, tá, gente? Isso aí era de um grupo de jovens que a gente fez um pacto uma vez com o Senhor, de ler toda a Bíblia, de evangelizar o bairro, a cidade. Então a gente viveu os anos 90 assim, eu vivi uma época de ouro em Porto Alegre, de evangelismo, de evangelização, de muitas vidas se convertendo. E naquela época nós dizíamos assim, ó, Deus bom e nós ruins. Era por isso. Então isso é um pouco da minha caminhada também. Então a gente foi chamado, nós éramos 34 jovens. E juntos a gente leu toda a Bíblia. A gente teve um impacto com os missionários coreanos que eram perseguidos, que eram mortos por causa do Evangelho, que não tinham acesso à Bíblia. Então eles chegaram lá na comunidade e nos deram uma porção. É isso que eles fizeram. Deram uma porção para cada um. Eu tenho até hoje, podia ter trazido ela. Eu tenho a minha guardada aí, a amarelinha. E eles explicaram que aquilo ali valia a vida deles. E a gente tem, eu pelo menos tenho mais de 50 Bíblias lá em casa. E tem países que as pessoas não podem ter nenhuma Bíblia. Ainda hoje tem esse país. E daquela época a gente começou a se o presbitério nos chamou para andar junto deles, né? E desses 30 e poucos, a maioria hoje é pastor, missionário. Ricardo, não passei o vídeo, o áudio do Ricardo. Aqui, tinha até separado. Sobre o hinduísmo, que é um amigo meu já de quase 30 anos. É um áudio único ou é. São 3. São 3? A gente coloca no grupo. Tá, eu vou colocar, eu vou pedir para vocês escutarem, gente. Esse é um amigo meu, ele é pastor, não por isso, mas ele está com a esposa, os 2 filhos, Ricardo, Alicia, Tito e Ana. Eles estão há 6 anos já na igreja perseguida como missionários. Nós somos cooperadores na vida deles, somos pastores deles aqui no Brasil também, junto com outros, né? E ele mandou um áudio sobre o hinduísmo. Lembra que eu contei a história de uma menina que entrou numa igreja, explodiu a igreja, que eu contei aqui do islamismo? Foi com eles. Eles que têm esse relato e tal. Depois eu vou botar no grupo, escutem, vale a pena. O dele é bem instrutivo. Tá? Então assim, ó, a yoga ela é antagônica ao cristianismo, à nossa crença, à nossa prática de fé. Tá? A igreja ela aceita a yoga de forma equivocada, porque a igreja católica acabou aceitando, daí todo mundo começou a aceitar e achar que era só uma prática, e é uma prática maligna. Ela está ali camuflada com um monte de sincretismo, de misticismo, tem um monte de coisa, e trevas purinha. Trevas pura não, né? Trevas sujinha, tá? Então, aí tu pode fazer uma pergunta assim, tá, mas yoga é pecado? Daí eu peguei aqui um irmão muito querido nosso, que é o John Piper. E fui dar uma lida no que o John Piper escreveu sobre isso. E ele fala sobre essas... Ele vai falar aqui, ó, sobre 7 coisas que ele acredita que o yoga é um pecado. Tá? A primeira, que a yoga ela vende... Eu não vou falar todas, vou falar só as principais aqui. Que o exercício corporal é uma coisa importante na vida das pessoas. Ele é, mas ele não é o mais importante. Ele é porque nós precisamos cuidar bem do templo do Espírito Santo. A palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo também, que é o mesmo escritor desse versículo, ele vai dizer que o exercício físico para pouco proveito, mas o espiritual, a piedade, isso para tudo é proveitoso. Então tem uma diferença, né? É tipo assim, né? É a drástica a diferença, né? Então para quem... É óbvio que quando tu começa a entrar assim, numa academia, eu já fiz isso. Eu tinha uma época que eu surfava, jogava, quando eu tinha 18 anos ali, era um menino.
eu lembro que eu chegava na frente do espelho, né? E fazia, e eu me peguei, né, com aquela síndrome, né, de aquele cara lá, o que se olhava no Narciso, na água. Eu me peguei com isso aí, gente. Facinho, tá? E o John Piper, ele começa dizendo isso: o exercício corporal ele é mal interpretado pelos irmãos. Tu deve fazer uma caminhada, cuidar da tua alimentação normal. Tu é o templo do Espírito Santo. Então é sábio que tu cuide bem da tua saúde. Então aqui a gente sabe que também Deus se agrada que a gente cuide do nosso corpo, amém, irmãos? Amém. A gente não pode ser imprudentes, irresponsáveis com a nossa saúde, desleixados, que isso é pecado, né? Então a gente não precisa ficar buscando paz em qualquer lixeira ou qualquer anúncio de oferecimento de paz, porque a gente tem uma paz que excede, né? E uma paz que custou muito. A gente nunca vai conseguir pagar a dívida que a gente tem por essa paz. Como o pastor Michael tem prego em Romanos, não se esqueçam, tenhamos paz com Deus. Esse é um outro sentido também. E paz uns com os outros também, que a paz seja um árbitro, né? Nesse aspecto, né? Então, assim, o John Piper, ele vai também dizer que esses textos eu até anotei ali que eu disse, do templo do Espírito Santo, gente, e para pouco proveito eu anotei, mas eu posso estar depois, porque eles são conhecidos de todos aqui, eu acredito, né? Mas ele vai falar também da mente, né? Então, essa proposta para te ter... Olha só que interessante, cara, a proposta da yoga, no sentido zen, tá? É ter mente vazia. Tu nunca, tipo assim, tu esvaziar, tipo, tu ser É a oficina do diabo. Ah, é verdade. Não vamos fazer que nem um irmão lá na comunidade uma vez, irmão, orando. A tua palavra diz que mente eu sou o diabo. Fala, irmão, não se aguentar, isso está em primeira, maninho, não sei o que, brincando aqui. Realmente, mente vazia é uma oficina do diabo. Poxa. Né? Então eles querem alcançar uma mente vazia. Tipo assim, o estado que tu tem que chegar é quando tu suprimiu todos os tuas preocupações, né? Tuas ansiedades, tu tá ali, né? Zen assim, nada, né? Tipo assim, nada na cabeça, sem noção, sem solução, sem... Só para os irmãos entenderem, assim, a yoga, basicamente ela é a principal prática do hinduísmo, né? A principal. Porque quando fala meditação, né? Já vamos até encerrar, até para a gente nem precisa voltar na questão de meditação. Uhum. A meditação transcendental, chamada assim, né? Isso. Ela é uma forma de yoga. Ou seja, yoga é uma palavra que ela tem o significado de yoga tem a ver com conexão, com união, né? Ou seja, é a prática da alma, né? Assim, da pessoa se unir, né? ao todo, assim, que daí, né? É semelhante àquela ideia lá do comunismo, né? Que o comunismo trouxe, ou seja, basicamente buscar atingir o nirvana. Isso. Né? Então a yoga tem esse objetivo. A yoga tem o objetivo. É o meio, né? É o meio que a pessoa vai poder atingir o nirvana. Isso vai se dar através daquela yoga, né? Dos exercícios lá. Tem as yogas, né? Que a gente não aí tem várias yogas, yogas. formas de yoga diferentes. Uma delas é meditação transcendental, né, e tal. Então, mas todas elas, né, é em busca de conectar a alma, né, com essa alma universal, né? E aí, assim, normalmente, né, os caras estão lá na meditação lá. Por que eles normalmente estão falando assim? Os mantras. Qual é o mantra principal? O cara está na meditação, né? Aquele né? Sabe que esse aí é uma espécie, é uma palavra. Não é uma palavra. É a principal palavra que é usada nessas meditações, assim, e tal. E a escrita dessa palavra, esse
né, a escrita dela na língua lá dos Vedas, lá, que é o sânscrito, é o símbolo da religião hindu. Se tu pegar lá, a religião hindu ela tem um símbolo. Alguém puxa aí hoje eu não trouxe daquele livro. Símbolo da religião hindu. Tá? Deve ser esse símbolo ali, ele está escrito em sânscrito. E o significado daquilo é Om, que é justamente essa palavra que eles ficam num mantra, né, enquanto estão na meditação transcendental. Que é uma forma de isso aqui é um símbolo. o significado do símbolo, desse símbolo aqui. Aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do hinduísmo, tá? E o significado disso aqui é Om. É como se fosse a letra, né? Achei que fosse aquele outro símbolo. Esse aí é o símbolo do hinduísmo e é Om. E é justamente porque a base principal deles é, né, essa... Uma coisa importante que o Michael está fazendo... André, pode abrir para nós ali, por favor, Filipenses 4:8. Isso. E tu abre o livro também comigo, Salmo 26, 2 e 3. 26, 2 e 3. É importante lembrar, irmãos, que tem pastores ou líderes de jovens e até algumas igrejas, algumas denominações que de uns tempos para cá eles começaram a trabalhar com esse tipo de camuflado, assim, sabe? Esse tipo de meditação, fazendo regressão, fazendo um tempo obscuro, oculto, assim, meio místico, sabe? De busca e meditação. É muito comum isso, infelizmente, no meio evangélico, tá? Eu cheguei a participar, inclusive, de um desses, tá? Para mim é infelicidade. Nos anos 90 ainda, quando chegou essas técnicas, a igreja também tentou trazer esse tipo de coisa para dentro da igreja. Então, a primeira coisa que eu quero ler aqui com a Bia e com o André é sobre a questão da nossa mente, né? Pode ler, André, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Você está falando de uma prática da mente, tá, gente? Uma prática de pensamentos. Aqui o apóstolo está dizendo, olha só, o que é verdadeiro. A verdade na Bíblia, ela também tem um significado de, assim, na raiz, pelo menos do hebraísmo, se me falha a memória, de luz, tá, gente? De elucidação, de esclarecimento. Por isso que ela liberta, por isso que ela traz, sabe, santifica. A verdade, ela tem esse teor libertador, né? A gente sabe quem é a verdade também, a luz do mundo, né? Mas de todo jeito, ela também fala daquilo que é de boa fama. Então, pense comigo, tá? Agora uma coisa bem lógica, tá? Algo que é de boa fama é algo que do conhecimento de todos a princípio, de todos que têm um conhecimento. Então não é algo oculto. É nesse aspecto que eu queria observar isso, tá? Então aqui está falando uma função da mente. Nisto pensar. É o conselho do apóstolo, né? Depois eu queria pedir para o Michael abrir Josué 1:8 e a Marina também abre para nós. Marina, por favor, Salmo 19:14. Pode ler, Bia, para nós. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. O Salmo 19? Não, Salmo 26. Não, 2, 3. Deixa eu ver. É isso mesmo. Não tem certo. Salmo 26. 2, 3. Então, assim, o Senhor, ele constantemente, ele tem essa, quando a gente, quer ver, quando a gente está falando da nossa mente, a gente também está falando dessa capacidade que o Michael falou ali, que nós temos de meditar. Isso é bíblico, irmãos. Na verdade, isso não é uma coisa que a gente precisa ter medo, né? É aquela que falou semântica, né?
Exatamente, porque daí é uma semântica, um uso enganoso, tá, gente? Nós temos sim o nosso meditar. A Bíblia vai dizer isso, tá, gente? Nós precisamos ter essa prática. Alguém até diria assim, né? Precisamos ruminar, né? Que nem a vaca faz, né? O boi, né? Nem o boi faz, né? Tem que estar ruminando a palavra, né? Como, né? Isso faz parte dessa prática de meditação nossa, né? A gente não pode confundir que nesses momentos, daí que nem uma irmã uma vez disse assim, eu estava lá tentando fazer uma meditação, um silêncio na minha casa, e minha filha não parava de dar uns berros com ela. Eu falei, calma, irmã. Então, que tipo de meditação é essa que a irmã queria fazer? Silêncio, né? Lógico que a gente entende. Veja bem, não é uma falta de... É óbvio que quando a gente vai ler a Escritura, a gente gosta de estar focado em silêncio. Mas o silêncio não é uma prerrogativa de meditação. Vamos confundir as coisas. Não é. Cadê a palavra? Onde é que está isso aí? Não é. Isso é uma opção nossa. Está muito mais a ver com o nosso gosto de, e não de orientação. A gente não pode confundir as coisas. O importante é fazer o quê? Então eu posso estar assim, ó, num trânsito pesado, no ônibus lotado, lendo a palavra, meditando. Claro que eu posso. Tu viu só como é fácil derrubar esse argumento? Mas é óbvio que o cara sentado na chuva, né? Todo aquele clima assim, né? A lareira acesa, o silêncio dentro da Bíblia é muito mais gostoso. Mas se tu não consegue meditar dentro de um ônibus lotado, com buzina e tudo mais, quer dizer, a tua meditação está um pouco atrapalhada também. É as duas coisas. Tu deve conseguir meditar em todo o tempo, em todo lugar, de dia e de noite, e assim por diante. Porque a gente não copia dessas religiões orientais essa prática onde a gente precisa estar zen. Não, eu fui escutar um pastor sobre esse assunto aqui e me arrependi. O cara começou assim, ó, não, a gente tem que aprender com eles, e eu pronto. Não, ele começou assim, não estou julgando, eu não penso assim, gente, sinceramente, com todo respeito, mas eu também entendo, e eu gosto de silêncio, viu? Mas eu acredito que não é o silêncio no sentido de solidão, o silêncio no sentido de estar sozinho. Não, é o silêncio no sentido de solitude, de meditação, que é uma coisa bem distinta, coisas diferentes, né? Pode ler para nós, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui, ó, o que é a meditação transcendental? É esvaziar a mente. A meditação bíblica é encher a mente. Encher a mente com a palavra de Deus. Meditar aqui, ó, é ficar ali, ó, matutando na palavra, é ficar ali, ó, pensando nela, né, ficar, sabe, né, relembrando, refletindo, né, sondando o coração. Eu tenho praticado essa palavra. Sabe que aspecto da minha vida eu ainda não tenho conformado o meu padrão de pensar, de falar, de agir com essa palavra. É isso que vai envolver a meditação, sabe? Até ela ficar sempre incrustada em ti. Amém. É justamente o ficar meditando na palavra é para que ela vá criando raízes em ti, cada vez mais profundas. Esse é o objetivo de meditar na palavra. De uma forma positiva, a gente precisa estar saturado. De forma positiva. Eu estava olhando no Google, né? Meditação, significado. Será que vai aparecer, né? Exatamente aquilo que é? E aí até apareceu, né? Diz assim, de pensar. Meditação é o ato de pensar com grande concentração de espírito. É exatamente isso, né? De tu te concentrar na palavra, né? E buscar exatamente. Focado, também concentrado. Tem um texto? 19, 14. Isso, por favor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Está aí conectado com aquele que a Bia leu, né? Que o Senhor examine, né? Porque o Senhor está presente, gente. O Michael fez uma baita observação ali. Eles querem esvaziar, Deus quer nos encher, né? E ali nós estamos na presença, o meditar diante do Senhor, né? Então, na presença do Senhor, não é sozinho, né? Não é o meu eu, né? E aqui, justamente sobre esse eu interior aí, tem vários textos, mas um especial, que é o 2 Coríntios 5,17. Pode ler para nós, parece que não tem, vamos fazer uma observação, nós vamos ler ali. Então a gente tentou falar sobre mente, corpo, meditação, né? Ou meditar, né? Paz, a gente falou. E agora a gente está falando desse homem interior, porque eles têm essa busca pelo eu, né? E um eu que não pode se salvar, um eu que não pode ser Deus, mesmo que eles queiram, né, ser o seu próprio Deus. Ele não é, ele é criatura, né? Ele não é criador, ele não é autocriado, ele ele é pó, né? E ao pó voltará, né? Então pode ler para nós. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, na verdade, quando nós estamos em Cristo, né, é que nós somos feitos, digamos assim, um novo homem, uma nova criação. Eu estava com o Michael sobre isso, né, de criatura, criação. O Michael explicou para nós, né, muito bem no domingo, né, a mesma raiz ali, né, do grego. E é somente em Cristo, irmãos. Não tem um meio diferente, assim, que eu possa alcançar esse novo eu, né, esse novo, como se eu pudesse melhorar o que é ruim, né, muitas vezes é assim, né, eu quero melhorar uma coisa que é ruim. Se eu não estou em Cristo, eu quero melhorar uma coisa que é muito ruim. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Porque se eu, em Cristo, estou morto nos meus delitos e pecados, estou longe de Deus, não tenho paz com Deus, meu coração é corrupto, meus pés se inclinam rapidamente para derramar sangue inocente. Faz alma, né? A gente não fala muito, tipo, a gente age como inimigos, cara. Porque nós temos inimizade contra Deus, porque nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. O apóstolo vai dizer, né, não ameis o mundo, porque se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Tem esses paradoxos assim, né? Como é que funciona isso? Mas porque Deus amou o mundo, e aí é distinto. Ali são pessoas. Ali Deus amou sua criação, o homem e a mulher que Ele criou, para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos se arrependam, né? E respondam a esse chamado de Deus. E essa salvação